Pessoal do sétimo ano, tranquilo, beleza? Galera, eu sei que essa semana aí para vocês é uma semana de prova, né? Você tem prova à tarde, aula de manhã, realmente muito puxado, muito pesado. Só que eu não posso parar de mandar as aulas, não é? Então, a nossa aula 16 vai ser uma de revisão da prova, beleza? E a aula 15 eu vou fazer aquelas introduções que eu faço tranquilinho para a gente revisar, tá? Essa aula aqui eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu só quero apresentar aqui alguns conceitos, tá? Relembrar, né? Então, matéria que a gente já viu no primeiro bimestre, para você aí que está perdido, situar. Tranquilo? Então a gente vai começar a falar no capítulo 5, 6, ao 7, a gente vai falar os 7 dos povos que viviam na América, né? Falamos dos povos que viviam na África antes do encontro com os portugueses, né? Das grandes navegações, falamos dos povos que viviam na Ásia antes do encontro com os portugueses, consequências das grandes navegações. E aqui a gente vai falar no capítulo 7 e 8 dos povos americanos antes do encontro com os europeus nas grandes navegações, tá? Só que antes de começar a falar dos povos e para essa aula ficar tranquilinha, eu vou só apresentar alguns conceitos aí para gente, né? Que são as primeiras páginas do capítulo, certo? Então vamos lá, vou começar rápido aí para a gente não ficar enrolando. Eu vou ler esse texto aqui para vocês e eu quero, enquanto eu estiver lendo, vocês pensem aí do que está falando esse tó. Assim que amanheceu, veio até a praia uma porção desses homens, todos jovens, como já disse, e todos de boa estatura. É gente muito bonita. Os cabelos não são crespos, mas lisos e grossos, como cerdas de cavalo, com os olhos muito bonitos e nada pequenos, e entre eles não há nenhum negro. Todos, sem exceção, têm pernas bem torneadas, e nenhum tem barriga, a não ser muito bem feita. Vieram até a nau em embarcações feitas do tronco de uma árvore, como um barco comprido e de só um pedaço. Traziam novelos de algodão desfiado, papagaios, lanças e outras ninharias que seria cansativo enumerar, querendo trocar por qualquer coisa que a gente desse. E eu estava atento, me esforçando para saber se havia ouro. Isso aí é um escrito do dia 13 de outubro de 1492. Dá para você imaginar quem escreveu isso? Ou de que contexto a gente está falando isso? Bom, se você pensar no capítulo que a gente está começando hoje, é América, né? 13 de outubro, 1492, 1492 é o ano oficial do descobrimento da América, dia 12 de outubro, então dia 13, um dia depois, né? Quem estaria escrevendo isso? Quem estaria interessado em ouro? Quem estaria descrevendo pessoas que até então eram desconhecidas? E aí, é esse quadro aí que tem todos os detalhes na apostila, tá? Quem é? A chegada dos europeus na América. Especificamente, a chegada de Cristóvão Colombo da América. Então, olha aí, essa pintura é uma pintura de 400 anos depois, né? Olha aí, galera, seria então quem? O Colombo, né? Olha aí, o Colombo com o estandarte, com a bandeira de qual governo? Que governo patrocinou o Colombo? Sim, o governo espanhol, não é? E ele chegando às Américas, né? Então, né, você vê a companhia de Colombo, você vê ele tomando posse do lugar, e você vê ali, não sei se dá para ver nas moitinhas ali atrás, indígenas em observação. Uma obra de arte, muito tempo depois, recriando o momento histórico, claro, você tem toda uma construção disso. E aí ele questiona lá na apostila, na primeira folha, a que evento essa imagem se refere? Seria então a chegada de Colombo à América. Né? De que forma foram retratados os personagens em primeiro plano? Seriam os europeus de grandiosidade, de chegada, né? De domínio, de conquista. E existe alguns indígenas ali na cena
aonde eles aparecem secundários, como personagens, né, que estão espiando aquele momento que é de todíssima grandeza europeia. A visão é etnocêntrica, eurocêntrica do evento, dos fatos, né? Então, o nosso tema dessa aula seria, então, isso, os povos antes da chegada dos europeus. Seguinte, na página 33 você vai ter aí ABCD, 4 perguntinhas, revisão, né? Sobre as grandes navegações. O que seriam essa revisão de grandes navegações? Por que os europeus saem nas grandes navegações? Qual é o caminho traçado pelos portugueses? Quem estavam interessados, não é? O que eu quero que você faça? Essa eu quero que você faça no caderno A, B, a C e a D. E depois me mande uma foto, tá? Com o nome seu lá no grupo com as respostas. Isso aí vai valer para a prova bimestral, que a prova bimestral são as atividades, né? Então essa atividade já vai valer para a prova bimestral. Aproveitar que essa aula é uma revisão, né? Então, é todo esse contexto aqui que eu vou recordar para vocês e ajudar vocês a responder essas questões. Você tem esse contexto das grandes navegações, né? Você tem a tomada de Constantinopla pelos turcos, né? Você tem aquela passagem, né, da Europa para as Índias, todas dominadas ou pelos italianos ou pelos árabes, né? Isso aumenta os impostos, dificulta o comércio. Né? Os europeus, então, vai buscar o quê? Novas rotas comerciais para comercializar direto no lugar onde eles precisavam das especiarias. E nessas novas descobertas de rotas comerciais, você descobre o quê? Novas terras, né? O português, com aquele negócio do périplo africano, chegou diretamente às Índias, e o espanhol, com o projeto de Colombo, de dar a volta ao mundo, sair do porto ali europeu, dar a volta e ir direto. Só que nesse do meio do caminho você tinha a América. Se você tem novas terras, você tem a possibilidade do quê? Colonização, ou seja, conquista, domínio daqueles territórios. Aqui eu quero que você guarde então. Esses territórios que foram dominados pelos europeus, a gente vai chamar de colônias. Colônias são os territórios conquistados pelos europeus. E as potências europeias que conquistaram essas colônias, a gente chama de metrópole. Tá? Aí você vai ter as colonizações no século XV, XVI e XVII. Né? É esse mundo desses europeus se espalhando, certo? E conquistando novos territórios. A gente viu lá na Índia, né? A gente viu na Índia, eles colonizaram a Índia, a cidade de Gao. A gente viu na China, né? Macau. A gente viu lá no Japão que alguns jesuítas ficaram um tempo lá, né? A gente viu conquistas em torno do território africano, e agora a gente vai ver o continente mais colonizado, né? Então guardem essas palavras aqui, porque a gente vai ver isso aí o resto desse ano e do outro aí onde você estiver. Metrópole e colônia. Metrópole são as nações europeias, aqueles estados nacionais modernos que se lançaram nas grandes navegações. E colônias são os territórios conquistados. Tranquilo? Então esse é o nosso contexto. Dessa explicação você responde aquelas questões anteriores. Vejam essa aula, nessa aula, depois vocês descansam, na próxima aula vocês respondam e me mandam, tá? Tranquilinho, para não atrapalhar vocês à tarde. Então olha aí, a América está onde? Pronto, a América está aí, não é? Então a gente viu esses povos lá do Oriente, Japão, China, Índia, né? Vimos os árabes lá no sexto ano, vimos alguns povos, algumas civilizações, alguns reinos africanos. Sempre estudamos a Europa, né? Sempre estudamos a Europa, Grécia, Roma, os reinos bárbaros, o feudalismo, os estados nacionais modernos, e agora a gente inclui. Os europeus dão significado a essa Europa. Incluímos a Europa nesse mundo, nessa visão eurocêntrica da história. Tranquilo? Então, sempre o mapinha para a gente usar. Vai ser mapas, por isso que eu falei que vai ser de boa. Aí você
localiza a América. Você vai ter, então, aí na América, continente africano, um mapa político hoje com os países, né? A divisão geográfica da América. Então, você vai ter duas divisões da América, a geográfica, né? E a política, a divisão geopolítica da América. A geográfica, então, você já deve ter visto em geografia, né? Então, você tem esses blocos americanos aí, né? Esse bloco norte, né? Essa faixa de terra que liga esse bloco norte ao bloco sul. Então, você tem a divisão geográfica, América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Então, a gente vai estudar povos que habitavam aí, né? Você tem essa faixa que liga a América do Norte, né, que é a América Central, né? Você tem a insular, América Central insular, que são essas várias ilhas aí, ó, Bahamas, Cuba, República Dominicana, Porto Rico, insular de ilhas. E essa faixa de terra, América Central, a parte continental, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Então, a gente vai estudar também povos que viveram por aí antes da chegada dos europeus. E você tem esse outro bloco, que é a América do Sul, o bloco americano do Sul, né? A América do Sul, esta onde o senhor e a senhora vive, né? Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e o nosso querido Brasil, né? E você tem a divisão política. Olha só, a divisão política. Na América do Norte, a gente vai ter a América anglo-saxônica, que é o Canadá e os Estados Unidos. Olha só, o México, ele faz parte da América do Norte, divisão geográfica, mas não faz parte da América anglo-saxônica. Aqui é uma divisão, né, por países mais desenvolvidos, vamos dizer assim, e aqui por colonizações também. A América anglo-saxônica, a maioria foi colonização de ingleses. Por isso que eu tenho que falar para você lá no começo, ó, guardem colônias, colonizadores, metrópoles, né? Nessa área da América, a principal metrópole que colonizou foi a Inglaterra, os povos anglo-saxões, são os povos lá da terra. Divisão política, América anglo-saxônica e a nossa querida América Latina. A América Latina é do México até o finalzinho lá da Argentina, tá vendo? Que são os países latinos, países da América Latina, que foram dominados por metrópoles que falam que línguas latinas, línguas essas derivadas do Império Romano, por isso que chama América Latina, né? Aí do outro aqui do lado direito, eu citei, né, o México, América Central, que você já viu. Aqui alguns nomes para você ir se familiarizando, né? Então, Brasil, né? América Andina, país ali que tem a Cordilheira dos Andes, e países platinos ali do Rio da Prata, essa área muito importante, muito falada em vários momentos da história, tá? Mas então, América do Norte, Central do Sul, divisão geográfica. América anglo-saxônica e América Latina, divisão política. Mas por que você está falando isso, cara? A gente vai estudar povos antes dos europeus. Por que você está falando isso? Estou falando isso para você situar o lugar aí. Vamos falar povos que viveram nessas Américas, né? E países que os colonizaram, as metrópoles. Chama América anglo-saxônica porque foi a Inglaterra que colonizou. A gente chama de América Latina porque foram Espanha e Portugal que colonizou. Aí eu estou colocando, gente, a maioria. Existem outras colonizações na América, sim, existem exceções. Sempre existem exceções. Você tem, por exemplo, a França dominando territórios da América do Norte, da América Central, da América do Sul. Você tem a Holanda dominando lugares na América Central, na América do Sul. Tá? Você tem a Inglaterra dominando colônias também na América Central, né? Então você tem essas exceções. Mas quais são
as maiores, as maiorias, América anglo-saxônica, colonizados por ingleses e franceses, e a América Latina, ibéricos, países ibéricos, Espanha e Portugal. Tá? Por isso, latina, porque a língua espanhola, a língua portuguesa, vem do latim. Latim, língua falada no Império Romano. E aí você tem aí na apostila, não sei a página, vê lá que é a próxima, 33, 34, né? Que fala aí os povos que a gente vai estudar. Ó. Aí ele está mostrando um mapa, não divisão política como é hoje, mas os povos que viveram ali, ó, nativos norte-americanos, os povos da América Central e da América do Sul, os indígenas brasileiros, né? A gente vai ver um pouquinho de cada um importante, né? Aí a pergunta, você complete lá na sua apostila na próxima aula. A pergunta, que países ocupam atualmente os locais onde viviam os astecas? Se você olhar na legenda, né, os astecas, a maioria ali, ó, vai ser no México. Né? Os maias, né, vai ser ali na Guatemala, depois você confere lá no mapa político, né? Os incas do Peru, né? E o 2, por exemplo, eles falam em que parte do continente americano se estabeleceram os astecas. Que parte? Aquela divisão geográfica, né? Os astecas que estão no México, aonde, gente? Olha lá, Bloco Norte, América do Norte. Os maias ali, né? Naquela faixinha de terra, América Central, e os incas na América do Sul. Este capítulo 7, vamos falar desses povos que eu coloquei ali em negrito, pré-colombianos. Por que a gente chama de pré-colombianos? Antes da chegada dos europeus, antes da chegada do Colombo. Como eles se organizavam, o que eles acreditavam, no que eles viviam, né? As heranças que nós temos deles, povos pré-colombianos, antes da chegada de Colombo e dos europeus. Tranquilo? Acho que está tranquilo, né? Só alguns dados aí. Então, essas civilizações pré-colombianas, né? Que você vai ter aqui de tudo. A América, então, é essa colcha de retalhos, cheio de tribos, cheio de sociedades complexas e hierárquicas, com grupos sociais, grandes cidades. Para a época, são grandes cidades. Você vai ter essas civilizações pré-colombianas, civilizações ainda caçadoras e coletoras, povos caçadores, povos pescadores, que praticavam uma agricultura mais rudimentar, sem grandes técnicas, né? Mas você tem tribos, aldeias, aonde? Brasil, América Central, Estados Unidos. E você vai ter sociedades mais complexas, maiores, de domínio, hierárquica, com grupos sociais, com o Estado, com líderes teocráticos, né? Que a gente vai ver os 3 mais importantes aí, são os astecas, os maias e os incas. Que aí eu falei, região do México e do Peru, né? Então, se a gente fosse, é a mesma coisa para os outros territórios. Se a gente fosse estudar todas essas tribos, a gente ficaria aqui, ó, 5 anos falando, tem muita tribo, né? Então vamos ver 3 importantes dessas sociedades agrárias mais complexas e depois os nativos norte-americanos e os nativos aqui do Brasil, os indígenas aqui do Brasil, né? Essas sociedades ainda caçadoras e coletoras em tribos, tá? Para facilitar, essas são as características gerais. Lembre, sempre que você tem na América uma sociedade complexa, sociedade de cultura, né? Que com a chegada do europeu joga tudo ali no mesmo balaio, no mesmo saco. Tá certo? Tranquilo? E aí, aqui é só uma mapinha para a gente ver as colonizações espanholas, né? O Brasil, colonização portuguesa, os Estados Unidos, colonização inglesa, a gente vai ver também depois. E aqui são as colonizações espanholas, olha o tanto que o cara dominou. Os espanhóis dominaram desde lá dos Estados Unidos até o sul da América do Sul. Desde o norte da América do Norte ao sul da América do Sul, tá? Então, essa aulinha é isso. É só para a gente ver as Américas, a divisão geográfica, a divisão política, tá certo? E as características gerais desses povos. Povos agrários, né? Povos mais complexos, povos menos complexos, mas cada um com a sua característica e sua cultura, tá? Na próxima semana, a gente começa a falar um pouco desses povos, tranquilo? Dúvidas lá no plantão do WhatsApp. Muito obrigado, até amanhã.